sejam muito bem-vindos. Sou professora Marta Patrícia e estaremos juntos na nossa aula de hoje, nosso componente de artes. Vamos ver o que temos? Aula 3, objeto de conhecimento, processos de criação e práticas de experimentação individuais e coletivas das diferentes linguagens e materialidades artísticas, de maneira a considerar os contextos de produção, circulação e recepção de criações artísticas. Detalhamento, a expressão e a comunicação artística por meio de experiências individuais e coletivas de processos de criação e a atuação que envolvam as matrizes estéticas culturais nacionais. Vamos então à nossa aula de hoje. Muito bem, então hoje nós vamos falar sobre o Brasil de muitas cores, as matrizes da nossa arte e do nosso fazer criativo. Afinal, nós somos formados por muitas influências e hoje nós vamos falar exatamente desse processo, um processo que nos traz tanto conhecimento que nos leva a pensar em várias coisas, em vários processos de criação. Por isso, nós vamos começar falando sobre esse processo de criar, veja só. O ponto de partida é o que é criar. Então, criar é dar forma a uma ideia, a um sentimento. É um jeito de se expressar e de se conectar com o mundo e com os outros. Então, a partir dessa forma, a gente consegue trazer nosso pensar, nossa verdade, as nossas inquietações. Por isso que criar não é só eu fazer qualquer coisa por divertimento. Eu estou colocando ali um pouco da minha história, da minha verdade. E claro que quando falamos de colocar um pedacinho da gente, vão ter o quê? As influências, aqueles que nos ajudaram a ser o que somos hoje. Por isso que quando falamos dessa criação mais coletiva, nesse olhar mais cultural, vamos ver as três principais influências. Olha só. A gente tem aqui a influência da cultura indígena, da cultura africana e da cultura europeia, que são as três matrizes principais de influência para a nossa formação, a cultura brasileira. Afinal, somos feitos desse pouquinho, dessas influências. Hoje, muita coisa do que temos é porque foi nos passado por essas culturas. Então, veja comigo que a cultura brasileira ela é como um grande rio formado pelo encontro de três outras grandes fontes. E nesse desaguar, a gente encontra a matriz indígena, a matriz africana e a matriz europeia. E assim nós tornamos aquele rio mais fluido e maior, ou seja, com muitas outras possibilidades culturais, criativas e de manifestações, não é mesmo? Então, vamos começar vendo a nossa matriz indígena. Quando falamos dessa influência, vamos perceber que a arte aqui, ela faz parte do cotidiano. Então, aqui vamos olhar que a matriz indígena, ela é a arte que brota da terra e da comunidade. Afinal, aqui não vamos perceber algo separado. A arte, ela já está no cotidiano, porque para os nossos povos originários, quando falamos desse conceito de arte, vamos perceber que eles não enxergam de forma separada, pelo contrário, é algo do dia a dia. A vida é arte e arte é vida. Pela nossa forma de expressar, pelas manifestações, tudo é ritualístico. Então, tudo é simbólico, é estético e tem esse lado artístico, por isso que não é separado. Até mesmo para preparar uma comida. Tem-se primeiro ali um preparo da cerâmica, do barro, de uma panela que ela tem todo um significado e um processo para ser construído. E a comida, ela vem ali com toda essa energia. Então, a gente não consegue ver isso de forma separada. Afinal, quando falamos desse olhar, vamos perceber que em
tudo na nossa cultura indígena tem essa perspectiva do belo, do artesanato, da arte. Afinal, é a nossa forma de falar, de comunicar, expressar a partir do nosso contexto de vida. E a matriz indígena, quando a gente traz esse olhar da arte e a natureza, vamos perceber que para eles é exatamente estar ali no seu dia a dia. É perceber a profunda conexão com a natureza, com Gaia, com a Mãe Terra, com essa energia, a força que vem do chão, da terra, da natureza. Então, vamos perceber que eu sou porque me foi dada essa oportunidade por algo maior. E aqui a gente consegue enxergar como se fôssemos uma unidade. Eu sozinho nada sou. Eu sou porque tenho os outros e porque os outros estão comigo. E porque eu sou parte do todo. E o todo faz sentido também por mim. Então, é uma sensação de pertencimento muito grande quando a gente fala dessa cultura, desse olhar indígena. E olha só quando a gente fala das artes visuais dentro dessa cultura. Nós vamos ter muito forte o grafismo, porque ele traz para a gente essa questão da pintura corporal. Quando eu consigo olhar que eu tenho ali esses desenhos, esses traços que dão formas, que trazem para a gente significados. Cada traço tem um porquê. E quando a gente fala disso, vamos perceber que é o entender que isso só vai ser feito porque vai ter um ritual, porque tem uma celebração especial. Então, eu tenho que olhar o meu corpo como algo também sagrado. Ele é um suporte para eu complementar. Então, a arte aqui, ela é tão forte que está impregnada no corpo. Então, olha só, a pintura corporal, a cerâmica, a arte com penas, que a gente pode dizer que são as plumárias, são repletos de desenhos geométricos. E aqui a gente traz esses grafismos, que cada padrão tem um significado e conta uma história. Então, por exemplo, se eu quero fazer um símbolo de proteção e conexão espiritual, eu vou pensar, quando a gente entra na nossa cultura com esse olhar indígena, eu vou pensar em fazer o rabo do jacaré no meu pescoço, aqui um pouco acima do colo, no sentido de me conectar, de entrar em um outro espaço, como esse rabo sendo uma ponte para chegar a um outro lugar. E onde eu consigo visualizar isso? Nesse local, porque aqui a gente se prosta para o alto. Então, tem todo um simbolismo, um significado, consegue perceber? Nada está colocado sem razão. Tudo tem um porquê e para quê. E quando falamos desse processo cultural, nessas matrizes, principalmente aqui quando estamos falando do olhar indígena, vamos perceber que eu penso sempre no processo de criar junto, coletivamente. Então, veja só, quando eu falo desse processo de criação coletiva, a gente vai perceber que na maioria das culturas indígenas, a criação ela é um ato coletivo. Eu não penso em fazer algo sozinho, porque é aquela sensação de pertencimento, de família, do nós, em que eu posso fazer melhor quando eu tenho a ajuda do outro. E a pintura para um ritual, a construção de uma oca, tudo isso eu vou pensar em fazer com a minha comunidade, com os que compartilham da mesa comigo, com aqueles que caçam, com aqueles que sentam à minha mesa, com aqueles que me ajudam a fazer o preparo do alimento, que tem essa conexão. Então, aqui a gente consegue perceber essa participação e o saber de toda a comunidade que é envolvido em uma criação. E falando da beleza, da arte, dessa criação, vamos trazer aqui a sonoridade. Afinal, quando trazemos essa forma de manifestação, falamos aqui dessa questão de olhar não só
para aquilo que está agradando aos meus ouvidos, mas o significado de cada coisa. Então, quando eu falo da sonoridade dentro da nossa cultura indígena, eu vou olhar o quê? Os sons da floresta. Então, os sons da natureza, eles inspiram a música indígena. Flautas, chocalhos, maracás, feitos com materiais da floresta que acompanham os cantos em rituais e festas. E aqui tem alguns exemplos que vocês podem observar, né? Aqui as maracas, flautas, tambores, tudo é advindo de onde? Da natureza, de madeiras, de peles de animais, couros, tripas, as penas. Então, aqui a gente consegue observar que tudo que temos, tudo que precisamos, a Mãe Natureza já nos dá. Nós só precisamos aprender a usar conscientemente, valorizar e tirar somente o necessário. Então, a partir desse olhar, dessa conscientização, a gente passa a viver em harmonia e consigo enxergar o quê? A questão de utilizar a beleza da minha arte, a beleza do que é me dado para também retribuir em rituais e celebrações com música, fazendo os sons que me agradam também. Então, é uma troca. Percebe que aqui a gente está falando do som, mas ele também possui o seu significado. E quando a gente fala desse corpo em movimento, perceba aqui que eu já trago o olhar para a dança, que acontece em rituais, como vocês podem observar aí na imagem ao lado. Então, as danças indígenas são coletivas e celebram colheitas, homenagens. Então, tem aqui todo um significado para cada movimento, cada passo, os desenhos. Normalmente é feito em rodas e o corpo ele é o quê? Pintado, adornado, para ter ali parte que vai ser também da natureza. Então, as coisas que são utilizadas nas pinturas são tintas vindas da natureza, feitas com excrementos, com plantas, coisas que a natureza já dá. Aí, quando a gente fala desses adornos, já são as sementes das árvores que podem ser colares, brincos, pulseiras, adereços de cabelo e também as roupas, que também são preparadas a partir da natureza. E aqui vamos ver a dança como principal meio de expressão, porque ela vai juntar tudo isso que a gente falou até aqui. O desenho corporal, vai juntar a sonoridade, vai trazer o movimento e o olhar de eu fazer algo para me conectar. Então, a tradição oral, ela é fundamental, porque isso tudo que a gente está vendo é conhecido por algo que também é passado de geração em geração, é falado. Mas com o tempo, se a gente não fazer isso, a gente vai perdendo esse conhecimento. Então, nós temos hoje, por exemplo, muitas línguas indígenas que elas já se extinguiram, porque não foi perpetuado, não foi dado continuidade. E aqui a gente tem mitos sobre a criação do mundo que são passados de geração em geração pelos mais velhos, em um processo coletivo de preservação da memória. Por isso é muito importante que a gente consiga trazer esse olhar de preservar e de cuidar. Então, quando eu falo da arte dentro dessa cultura, eu vou perceber que eu estou ali num berço que traz para mim o olhar da arte enquanto vida. E já que estamos falando desse olhar de manter a tradição em geração, eu vou mostrar aqui, vamos apreciar exatamente um canto, um pedacinho que eu trouxe para vocês, para a gente olhar essa tradição, como é, e esse olhar de que nós devemos preservar. Ouça comigo.
Muito bem, então conseguiu sentir e perceber essa questão da força ancestral, da tradição e que tem esse saber advindo dos mais velhos? E quando a gente fala do que foi deixado para nós, temos muitas coisas, mas temos algo que quem é cavoquinho gosta. Olha só, que a nossa cultura indígena nos deixa aqui o uso da rede para dormir, o gosto pela mandioca e o mutirão, né, para construir algo em comunidade. São heranças diretas da comunidade indígena. Quem não gosta de estar ali só se embalando, não é mesmo? Então, aqui a gente conseguiu perceber um pouco da influência da primeira matriz. E vamos para a segunda, a matriz africana. A arte que pulsa na pele, no tambor e na roda. Então, a gente vai começar aqui vendo a questão da matriz africana no corpo, no ritmo e na sua ancestralidade. E aqui vamos olhar que a arte de matriz africana ela é trazida ao Brasil em condições de escravidão e recriou-se aqui com uma força imensa. É uma arte marcada pelo ritmo, pela celebração da vida e pelo respeito aos ancestrais. Então, a influência está presente nas esculturas em madeira, nas cores e símbolos das religiões de matriz africana e nos detalhes dos congados e maracatus. Afinal, olha só quanta cor, quanta riqueza, quanta alegria. Então, em meio a todo aquele processo de sofrimento, de escravidão, de labuta, havia-se o sorriso no rosto, o samba no pé e a alegria de exaltar os seus ancestrais. Então, vamos ver também essa arte que está nessa cultura a partir do seu processo criativo em roda. Veja só, quando a gente fala do processo de criação na roda, a gente vai ter o olhar aqui, por exemplo, na capoeira e no samba de roda. A criação aqui acontece no momento que está aqui como na imagem que vocês conseguem observar, todo mundo reunido e tem ali uma parte do improviso e um que sai puxando, o outro que sai cantando, o outro que sai fazendo batuque, tem uma participação coletiva, cada um vai contribuindo com o seu talento, com o que consegue realizar. E um entra na roda para dançar, o outro responde ao movimento. É uma criação em diálogo, um processo como se fosse uma conversa. E a base da música brasileira que a gente consegue perceber é o quê? O ritmo africano. Aqui a gente tem um exemplo, né, do samba, maracatu, o jongo e o ijexá, que nasceram do som dos atabaques, do agogô, berimbás. Então, tocados ali sempre em conjunto, a gente consegue sentir esse ritmo brasileiro, essa coisa do samba no pé, do molejo, daquele jeitinho, aquela coisa mais gostosa. Então, olha só, aqui a gente vai perceber que eu tenho uma grande influência dessa cultura africana, principalmente na música. E eu trouxe aqui também para a gente conseguir apreciar. Perceba. Então, conseguiram perceber que a gente tem ali uma polirritmia que traz esses 3 tambores aí de atabaques, que são esses sons diferentes e parece que eles vão conversando entre si. E aqui é exatamente para poder exaltar e entrar em conexão com os orixás, que são aqueles seres que são respeitados e são cultuados nas religiões de matriz africana. E quando a gente fala dos orixás, vamos perceber que na verdade, um olhar muito para a natureza também. Então perceba que mesmo sendo culturas diferentes, as duas trazem uma forma de cultuar a
terra, o chão, de onde vem, a sua ancestralidade. Então, a dança de matriz africana, ela traz essa coisa do movimento, do quadril, dos ombros, dos pés com contato no chão. Por quê? É de onde eu tiro a força, é do que passou, é daquilo que realmente eu fui feito e para onde eu vou. Então, é uma dança que celebra o corpo e a comunidade, como o samba de roda e a capoeira. E a música que ouvimos, né? A gente percebe aqui a feijoada de domingo, a ginga no futebol, o ato de se reunir em roda para cantar e celebrar, que são heranças vivas aqui da África no Brasil. Então, a gente consegue perceber que muita coisa do que realizamos hoje na nossa cultura, ela é advinda das culturas de matriz africana. Então, muito do que fazemos já foi nos deixado e passado de geração em geração. Agora vamos ver uma outra que também teve grande influência, a matriz europeia, onde a arte da técnica do autor e da mistura estão presentes. Como vocês conseguem observar onde estou, afinal, num belíssimo azulejo português, né? Uma referência, principalmente quando a gente fala de trazer esse impacto da matriz europeia, porque vai trazer um olhar para as construções, principalmente. Então, veja só, a matriz europeia, ela traz consigo essa questão da tradição e a adaptação. A cultura europeia, principalmente de Portugal, chegou com os colonizadores e ela trouxe a tradição da arte religiosa, da palavra escrita e das festas populares que aqui se misturaram e se transformaram. Então, percebam na imagem aí que a gente consegue ver essa influência, por exemplo, da arte barroca. Então, olha só, a gente tem a arte barroca com suas igrejas ricas em ouros e anjos esculpidos por artistas como Aleijadinho, e os azulejos portugueses, que são marcas fortes da herança europeia, porque traz essa influência dos seus adornos. E um grande exemplo foi o nosso Antônio Francisco Lisboa, conhecido como nosso Aleijadinho, que traz a sua obra ali esculpida na sua arte das igrejas, que surgiu ali trazendo a arte a partir do seu talento com a escultura e leva esse nome exatamente por ter ali a questão de perda dos pés, a deformação severa nas mãos, né, por uma condição física. Muito bem, então, outra grande influência dessa cultura, olha só, quem não gosta de comer aquela comida gostosa da festa junina, de dançar aquela quadrilha, de ver essas bandeirinhas coloridas, poxa, já dá uma nostalgia, não já quer ir para lá também. Afinal, a quadrilha é uma dança típica das festas juninas e é uma adaptação das danças de salão da nobreza, na nobreza francesa, que foi reinventada no Brasil de forma coletiva e popular. Afinal, a gente vai perceber que vinha de forma muito requintada e foi adaptada para o nosso contexto mais popular, mais chegadinho, né? Afinal, nós somos mais calorosos e trazemos essa coisa da comunicação, do mano, do dividir, do estar juntinho. E essa sensação do coletivo, do pertencimento, foi adaptando essas influências. E temos outro legado também que os europeus deixam para nós, que é a questão da nossa língua principal, o português. A religião católica com suas festas e a estrutura de muitas das nossas cidades, que são as heranças mais visíveis da matriz europeia, porque, como bem falei, a influência principalmente na arquitetura, na escultura, na influência dos prédios, certas obras de arte que trazem esse olhar mais refinado, com mais arabescos, tem esse olhar mais europeu. Mas quando nós falamos do que é o Brasil,
a gente vai perceber que nós somos um caldeirão, né? O Brasil é o caldeirão cultural e criativo. Então, com todas essas influências, é uma mistura, surge um pouco de tudo. Vem ali o violão com o pandeiro, com o berimbau, com o chimarrão, com a maraca, a flauta. Nós somos um pouquinho de cada coisa. E não é diminuir, mas enriquecer cada vez mais. É como se fosse uma porção mágica, que cada vez mais que a gente percebe a influência, a gente vai crescendo e ganhando uma proporção criativa de manifestações artísticas, de trazer uma nova perspectiva para coisas que talvez fossem vistas como atrasadas ou tradicionais. A gente consegue colocar um novo olhar. Então, quando a gente fala do Brasil, vamos perceber que nenhuma matriz existe de forma pura. Aqui é um pouquinho de cada coisa, elas se misturam. Então, quando a gente fala dessa mistura, vamos perceber que foi algo novo, é algo único. E quando falamos desse único, não é só a questão da cultura brasileira, mas toda vez que utilizamos algo que nos influenciou para trazer uma nova perspectiva, estamos trazendo algo novo. Tem uma influência, mas não é cópia, porque a gente traz um olhar para o nosso contexto. E no boi-bumbá, que temos o alto de tradição europeia, os ritmos dos tambores africanos e a inspiração nas lendas indígenas. Percebam que a gente consegue se enxergar em cada lugar. Mas a verdade é que não somos só um. E isso não é perceber como algo ruim, pelo contrário, é olhar com muita riqueza, em que ao invés eu precisar ter que escolher entre um caminho ou outro, eu não preciso ficar dividido. Eu posso juntar esses 3 caminhos e trazer uma nova possibilidade de expressar. Afinal, a arte é isso. É a gente conseguir trazer o novo naquilo que talvez seria só o tradicional. É eu pensar na possibilidade de criar, mas sem desrespeitar. Afinal, nós falamos aqui muito de tradição, de valorização dos ancestrais. Quando falamos dessas matrizes, principalmente que valorizam a terra, a natureza, eu penso no coletivo. Então, vimos que a criação, ela pode ser coletiva, como na arte indígena, ou individual também, como na tradição europeia, ou ainda improvisada em roda, como na cultura africana. Então, as matrizes e seus jeitos de criar se conectam. E por isso, nós estamos conectados e não há por que ficar negando nossas raízes, nossa ancestralidade, a nossa identidade. É muito mais verdadeiro e autêntico bater no peito e reconhecer: somos sim ricos, ricos de muita cultura, de muita natureza, de muito amor, de muita arte. Afinal, um pouquinho de cada coisa só vai preenchendo o nosso caldeirão. Assim, nós vimos hoje um pouquinho sobre a nossa cultura brasileira.